Estava passando pela internet e revi uma cena do filme O Menino do Pijama Listrado e me fez pensar algumas questões sobre o Brasil hoje e sobre o fascismo. A trama do filme se passa em um contexto no qual a extrema-direita havia se consolidado no poder na Alemanha. O país estava crescendo, conquistando seu lugar no mundo, estabelecendo seus valores e protegendo seu povo. Pelo filme, analisemos o círculo familiar principal da história, uma família tradicional. O pai da família era um respeitável e competente militar alemão, membro do Partido Defensor da Pátria e um dos principais responsáveis pelo que chamavam de Renascimento Nacional. A mãe presenciava as transformações que aconteciam e apoiava o partido, mas não se interessava muito por política e economia. A filha mais velha estava descobrindo a importância de defender a nação e apoiar seu mítico líder. O soldado que visitava a casa teve seus valores questionados pela covardia e traição do seu pai, mas seu valor foi provado como defensor dos ideais do seu líder. O pai do soldado que visitava a casa, um professor, segundo os membros do partido, fugiu do país na hora em que a nação mais precisava. O empregado da casa era pobre, esfarrapado e sem energia para trabalhar. E o menino? Ele só queria brincar e ajudar outro menino pobre. E o que aconteceu? Qual a lição? Valores como pátria, família, força, tradição e orgulho são alguns dos principais ingredientes da extrema-direita, do fascismo e do nazismo. Não é que outras ideologias não defendam valores assim, mas é a forma cega e preconceituosa como essa defesa é feita que constitui o ideário fascista. O pai da família era um dos executores da política de escravização e assassinato em massa de milhões de judeus e outros inimigos do nazismo. O pai era responsável por um campo onde judeus eram escravizados e queimados vivos aos milhares. A mãe, neutra e indiferente, chocou-se ao descobrir que a fumaça que saía das fábricas e o cheiro que sentia era dos judeus sendo queimados por seu marido. A mãe, aparentemente, é um exemplo de quem não se interessa por política e economia, uma pessoa neutra. Mas não, ela não se absteve, ela foi cúmplice. Ela não sabia dos detalhes, mas defendia a ideia, o status e os ganhos da política nazista. O empregado da casa era um médico judeu que foi roubado e escravizado pelos bons defensores da grande pátria branca. O soldado, filho de um intelectual, provou seu valor espancando o empregado judeu por ter derrubado uma taça de vinho. O soldado era um bom soldado defendendo o poder, combatendo pessoas que, por pensar diferente, foram taxadas de inimigos da nação. O pai do soldado era um professor que deixou o país quando viu a extrema-direita tomar o poder. O pai do soldado era só um exemplo de intelectuais, artistas e cientistas que foram contra o fascismo, aquele que hoje o tio do Zap chama de esquerdopata. A filha mais velha estava defendendo valores de pátria, tradição e força, adorando seu líder carismático, o Hitler. A filha mais velha era uma devota do partido e do líder, sem questionar. Ela é o principal exemplo de como o fascismo pode crescer naqueles que estão ávidos por conhecimento e mudança, mas não estudam e não entendem as diferenças e contradições que fazem o mundo mudar. O menino morreu queimado por engano, junto com milhares de outros seres humanos vítimas do fascismo. O fascismo e o nazismo são os grandes inimigos da civilização. Tá, mas qual é a lição para nós? Assista ao filme e pense na política do Brasil de hoje. Não há mais um contexto para genocídio aberto e guerras de conquista. Mas a sementinha do fascismo está aqui germinando em nosso país. Pensem como a frustração, a necessidade da identidade de grupo, a insegurança frente ao diferente e uma superficial interpretação dos nossos problemas sociais podem ser canalizados pelo fascismo. Pense.